Só vive o propósito quem suporta o processo, né? É isso que eu quero pregar aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Porque propósito. O que é propósito, amado? Tem muitas pessoas que não sabem o que significa propósito. Propósito é a intenção do coração. Isso é um propósito. Desejo do coração, intenção do coração é um propósito. Um sonho. Então a Bíblia revela propósitos de Deus. A Bíblia fala que o Senhor tudo pode, e nenhum de seus planos, ou propósitos, ou pensamentos pode ser impedidos. E também a Bíblia revela propósitos de homens e mulheres que apresentaram diante de Deus e viveram o propósito. Só que, querido, para que esse propósito venha se cumprir, as coisas venham acontecer em nossa vida, é preciso passar pelo processo. Só que nós devemos saber como passar pelo processo para viver o propósito. Quais são as atitudes que temos que tomar para viver o propósito, para suportar o processo? E esse texto aqui fala sobre isso. Eu falei que propósito é a intenção do coração. A Bíblia fala, quando Jesus ele curou o cego Bartimeu, que vinha gritando atrás de Jesus ali, e mandou todo mundo parar e chamar o cego até ele. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Olha que interessante. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria ser curado? Claro que sabia. Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Mas ele pergunta para o cego Bartimeu, para saber o quê? Para saber o propósito do coração de Bartimeu. Para que Bartimeu confessasse com seus lábios, falasse qual era o propósito do seu coração. Ele disse: Senhor, eu quero ser curado. Aleluia. Então, o propósito do coração, a intenção, que é o propósito de Bartimeu, era ser curado. Qual é o teu propósito? Qual é a intenção do nosso coração, amado? Eu preciso aprender que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Deus, aceito Jesus como Salvador, começo a buscar a Deus em oração, ler a Bíblia, começo uma caminhada cristã, de um crescimento espiritual na presença de Deus, eu tenho que entender que a minha vida tem que ser uma vida de propósito. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Todas as vezes que eu me apresento diante de Deus, seja em culto, adoração, seja em oração, eu tenho que apresentar a Deus a minha oração com propósito, com fé e com propósito. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Por que eu vim aqui nessa noite? Por que nós estamos cultuando, adorando a Deus? Por que você vem à igreja, amado? Existe um propósito. Deus, ele não responde oração e uma vida de busca a ele sem propósito. Você vai ver na Bíblia inúmeras partes da palavra do Senhor chamando a atenção e repreendendo as pessoas de ânimo doble, que hoje pensa uma coisa, amanhã que é outra. Não existe um propósito determinado no coração. Você vai ver na Bíblia várias vezes Deus falando sobre isso. Não, precisa ter um propósito, amado. Amém? Amém, aleluia. Esse texto que nós lemos fala de uma mulher chamada Ana. E essa mulher,
com Deus. Quando fala no versículo 11 que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu atentares para a tua serva, e a tua serva deres um filho homem, varão. Olha o propósito dela, amado. O propósito dela estava determinado no coração. Se tu ouvires a oração da tua filha, da tua serva, e tu deres um filho varão, homem, então ela tinha um propósito, tem que ser varão, tem que ser um filho homem. E ela disse que ela iria, se Deus lembrasse dela, ela ia oferecer a Deus aquele filho, ia devolver para Deus aquele presente que Deus ia dar. E a partir daquele momento, ela faz um voto de Nazireu. Nazireu era um voto do Antigo Testamento, que está em Números, capítulo 6, se não me falha a memória, que não podia cortar o cabelo da mãe quando estava grávida e depois da criança. Se fosse menino, ele ia nascer, o cabelo crescia livremente, a barba crescia livremente. Ele não podia comer nada que era de uvas frescas, nem uvas tostadas, nem o suco da uva, nem o vinho da bebida forte, nada disso. Ele não podia se aproximar de nada morto, nem ir em fúnebres. Então existia essa lei do Nazireu de Deus, o escolhido, o separado. Por isso que ela fala: sobre a sua cabeça não passará navalha. Que é um voto que ela faz com Deus de Nazireu de Deus. Amado, esse voto é um propósito, amado. Aleluia. Voto é propósito do coração. Então essa mulher, ela vivia numa região de montanhas, da região de Efraim. A Bíblia fala, lá no território de Israel. Para que você entenda o texto. A Bíblia fala que o esposo de Ana, o nome dele era Elcana. Só que o texto diz que Elcana tinha uma outra mulher chamada Penina, porque Ana, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. A Bíblia fala que Penina a irritava, tirava a paz de Ana, pelo que Ana não comia, não bebia, só chorava às vezes ela se isolava. O versículo 8 fala que ele disse para ela: por que tu choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? E ela, incompreendida pelo marido, quando o marido diz: será que eu não sou melhor? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Então o marido não compreende o processo de dor da vida de Ana, quando ele fala essas palavras. Então ela estava passando um processo difícil. Ela estava sofrendo. Aqui o versículo 8 revela o estado de depressão. Porque pessoa que só chora, pessoa que não come, pessoa que tem o coração turbado, é um estado de depressão. Ana servia ao Senhor. E nesse tempo, amado, existia ali um costume, quando a mulher era estéril, a mulher pegava uma serva, uma concubina, uma serva, e dava para o seu marido para gerar descendência. Se você ler o Antigo Testamento, você vai entender como eles valorizavam a descendência. Eles precisavam se multiplicar. Em toda a Bíblia, não era que Deus aprovava o homem ter mais de uma mulher, porque isso aqui não é prostituição, aqui não é poligamia. Era quando a mulher é estéril. Então, a serva Penina, que gerava filhos, esses filhos seriam então como filhos também de Ana. Então esse era o costume. Deus não aprovava, mas Deus tolerava para a multiplicação da descendência. Quando fala que ela ora e pede para Deus para gerar filhos, uma prova muito grande de ser mulher estéril nesse tempo, dessa cultura judaica, porque a mulher não era muito valorizada. E quando ela era estéril, aí mesmo ela não tinha valor nenhum. Quando ela gerava filhos homens, ela tinha mais valor do que mulheres que geravam filhas mulheres. Por isso que quando ela ora, ela faz o voto, ela pede para Deus um filho
entender o texto. Então agora Penina, ela começava a gerar filhos com Elcana. Aí Penina, a Bíblia não fala, não revela de que forma que Penina irritava Ana. Não revela, não fala. Mas eu penso que Penina passava ali perto dela com os filhos e dizia: eu estou gerando filho, eu dou filho para o teu esposo, tu não dá. Não sei qual é essa palavra, se ela falava. Mas a Bíblia fala que irritava tanto, doía tanto, feria tanto o coração, pelo que ela entrou no estado de depressão, não comia mais. Estava com o coração pesado, turbado, incompreendida, sofrendo, sendo perseguida. O 6 diz assim, ó: a sua competidora a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus havia permitido esse processo na vida dela, mas ela tinha um propósito, amada, ela tinha um objetivo. E aí nós vamos ver no texto, querido, de todo esse processo que ela estava sofrendo, quais foram as atitudes de Ana que fizeram com que ela desse a volta por cima e recebesse a sua vitória. Aleluia. Que seu propósito, desejo do coração fosse cumprido através do milagre de Deus. Algumas atitudes que nós temos que tomar no meio desse processo difícil que nós enfrentamos da vida, das aflições da vida, das adversidades da vida, dos problemas da vida, mas com o objetivo, com o sonho, com o propósito, com a intenção do coração de alcançar aquilo que almejamos. Então nós precisamos tomar uma atitude, amado. Olha aqui, aleluia. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles subiam para adorar a Deus numa cidade chamada Siló. Até então, a adoração a Deus era o tabernáculo móvel, aonde eles desmanchavam ali o tabernáculo e levavam para a localidade onde Deus determinava a adoração. A adoração vai ser agora aqui no bairro do Bosco. Mês que vem, levanta o tabernáculo. Eu quero que vocês me adorem lá no bairro da fazenda. Então era assim que o povo fazia. A adoração era na cidade chamada Siló. Mais para frente é edificado o templo de Jerusalém. E aí é feito o templo em Jerusalém. Mas até então era onde Deus determinava. A cidade de Siló, aonde eles subiam, ela subia com seu marido. A Bíblia fala o quê? De ano em ano, versículo 7. De ano em ano ela subia para adorar a Deus e oferecer o sacrifício pelo pecado da sua família. Então o povo se apresentava diante de Deus e ano em ano a mulher subia. Se você estudar, amado, você vai ver ali o costume judaico, você vai ver as leis ali, você vai ver que a mulher ela podia subir uma vez no ano. Uma vez no ano ela subia para adorar a Deus. Os homens não. Os homens eram obrigados a subir 3 vezes ao ano. As principais festas judaicas, para adorar a Deus, para oferecer o sacrifício, para cobrir o pecado da sua família, através do animal que era imolado e a gordura queimada no fogo para apresentar a Deus como sacrifício. Era o dia da expiação, expiação que significa cobrir o pecado. Era feito então, até Jesus vir e morrer na cruz do Calvário, era feito dessa forma. Aí Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e entrou no Santo e Santo, uma vez por todas, e morreu, e seu sangue foi vertido para a salvação da humanidade. Mas até então era feito dessa forma. E aí disse que eles iam sacrificar ao Senhor. Então eles levavam o quê? Eles levavam um cordeiro, levavam um novilho, levavam alguma coisa para oferecer a Deus. Para o sacerdote da tribo de Levi, que estava lá para oferecer o sacrifício. E a Bíblia fala que ele amava Ana de uma forma tão grande, porque ela era a esposa dele. Só que era estéril, mas ele amava ela de uma tal forma que quando era, a partir do momento que eles ofereciam lá o sacrifício do animal, cortava, tirava toda a fissura, toda a gordura, era apresentada a Deus e queimado no altar. A parte do peito do animal e a parte da coxa direita do animal era dada para o sacerdote. O sacerdote comia, se alimentava ali, eles assavam, fazia churrasco, comia ali.
Por isso que a Bíblia fala que ele dava para Ana porção dobrada. Porque o restante que sobrava, eles se alimentavam, assavam e comiam aquilo que sobrava do sacrifício a Deus, tirava o melhor para Deus, tirava a parte do sacerdote, dos levitas, né? Isso está em Levítico capítulo 7, depois você vai ler na sua casa. Então o restante eles assavam e se alimentavam. Por isso que diz que ele dava porção dobrada, ele dava mais alimento, mais carne assada para Ana porque amava ela. Entendeu? Para você entender porque ele falava dessa forma. Então, subia de ano em ano para adorar a Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui no texto? A primeira atitude, amado, para suportar o processo, para viver o propósito, é não deixar de vir adorar a Deus no culto na igreja. Aleluia! A Bíblia fala, querido, que em ano ela não faltava o culto de adoração em ano. Aleluia! Passava ano e entrava ano no processo, na provação, na adversidade, na dificuldade, mas ela não ficava em casa. Ela ia adorar a Deus, sacrificar a Deus. Está entendendo? E sabe aonde ela recebe uma palavra profética, uma palavra direcionada da boca do sumo sacerdote, que muda a história da vida dela, lá no templo. O sumo sacerdote ali, ele libera uma palavra para Ana, que Deus ia conceder, vai em paz do Senhor, concede desejo no teu coração. A Bíblia fala que ela volta para sua casa em Ramá. Elcana, seu marido, conhece ela e ela engravida. E gera um menino e dá a luz a Samuel. Onde é que ela recebeu a palavra? Ela recebeu uma palavra no templo. É aqui que você vai receber uma palavra que vai alimentar o teu espírito. É aqui que você vai receber uma palavra que vai mudar a história da tua vida. É aqui que você vai receber uma palavra de direção para a tua vida. É aqui que você vai receber uma palavra que vai queimar o teu coração. É aqui que você vai receber uma palavra que vai penetrar na tua alma e vai fazer divisão de alma, espírito, junta e medula. É aqui que você vai receber uma palavra que vai curar a tua alma. É aqui que você vai receber uma palavra que vai te alimentar, que vai fazer você crescer. É aqui que você vai receber uma palavra. Não deixe de adorar a Deus na igreja. É importante você orar em casa, adorar em casa. Onde você for, amado, é bom sim, mas é muito importante você vir para o culto adorar a Deus. Aprender da palavra, receber uma palavra, amado. Oferecer o teu culto de louvor e gratidão a Deus. Ana fazia isso. Ela tinha 1001 motivos para parar, para desistir, de não subir mais em Siló para adorar a Deus, mas ela não desistiu, ela continuou de ano em ano. Aleluia. Ela suportou o processo, amado, para viver o propósito que Deus cumpriu na vida dela, do seu coração, que era gerar um filho varão. Mas porque ela não parou de adorar a Deus também no templo. Aleluia! Foi para a igreja, ela ia, ela adorava, recebeu uma palavra. Aleluia. Aí no dia que esse dia que eles estavam lá, que diz a palavra que ela estava lá, e eles sacrificaram ao Senhor, pegaram a parte deles, fizeram o seu alimento, se alimentaram. E diz a palavra, o versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Do templo do Senhor. Estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. E ela fez o quê? Ana se levantou, depois de comer e beber. Segunda atitude, amado. Quer suportar o processo? Você precisa agir. A Bíblia fala que ela fez o quê? Se levantou. Se levantou, fala de uma atitude. Se levantar, fala de uma atitude. Fala de não se conformar com a situação. Ela não
se conformou com a situação, mano. O que acontece é que muitas vezes nós nos conformamos com a situação. Parece que as coisas não mudam. Nós estamos tão acostumados, nós se acostumamos a viver na prova. Nós aceitamos tudo. E às vezes a gente desanima, não ora mais. Já fiz campanha de oração, Deus não vou te orar. Aí para de orar, para de cultuar, para de fazer o que Deus colocou na mão para fazer. Desiste. Fica prostrado diante do problema, diante da situação, diante da adversidade da vida, se prostra. Ela se levantou. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. O que não pode nós viver prostrados, amado, temos que se levantar, agir, tomar uma atitude. Eu me lembro do texto bíblico da parábola do filho pródigo. Ele errou, o filho pródigo disse: olha, eu quero a minha parte, eu vou embora. A Bíblia fala que ele foi, desperdiçou todos os bens que o pai dele deu para ele, gastou com meretrizes, com prostituição, com bebida, acabou todo o dinheiro. Ele teve que trabalhar lá no local, lá, apacentar porcos, no curral. A prova estava tão difícil para ele que a Bíblia fala que ele desejava comer os alimentos dos porcos. A parábola de Jesus falando. Só que chegou um momento que ele disse o quê? Caiu em si e disse: não, eu não vou aceitar mais essa vida para mim. Os jornaleiros, os servos do meu pai, da fazenda, eles têm abundância, eu aqui passando. Não, me levantarei. Ele disse: eu vou me levantar hoje, irei ter com meu pai, e eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus servos. Amado, ele se levantou e não aceitou mais a vida de miséria. Sabe quando Deus vai mudar a tua história? Quando você botar um basta nesse teu sofrimento, nessa tua angústia, aflição, e você dizer: não é hoje eu não quero mais sofrer, hoje eu quero mudar, é hoje que eu me arrependo, é hoje que eu me levanto na presença de Deus, hoje eu tomo uma atitude, eu vou me posicionar e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a minha vida de vitória não depende mais de mim. Não depende mais de Deus, amado. Depende de mim. Sabe por quê? Jesus já venceu na cruz. Já venceu na cruz. Já morreu para libertar, para salvar, para curar. Ele já venceu. E a Bíblia fala que nós somos o quê? Mais do que vitoriosos em Cristo. Então o que acontece? Nós temos que tomar uma atitude, amado, se levantar. Não se conforme com a situação. Você vai vencer. E vai passar por esse processo difícil? Vai. Mas você precisa, amado, em nome de Jesus, não aceite mais. Não aceite mais. Não se acude. Tem muita gente que está acostumada a viver na cama, a viver deitada. Lembra aquele paralítico lá que Jesus chegou? Ele estava já 38 anos, amado, deitado na cama, ninguém descia ele nas águas. Quando Jesus conversou com ele, a primeira pergunta que Jesus fez assim: queres ser curado? Jesus não perguntou para ele: quer que ele leve ao movimento das águas do tanque para ser curado? Não, Jesus disse: quer ser curado? Ele falou: mas não tem homem nenhum que me desça no tanque. Quando alguém desce, vai na minha frente, água agitada, alguém desce, é curado, estou aqui tanto tempo, nem minha família não me ajuda. Não, Jesus disse: não estou te perguntando a situação, eu estou perguntando: quer ser curado? Só que ele estava acostumado a viver deitado na maca. 38 anos não é fácil. Jesus estava querendo dizer para ele: meu filho, toma uma decisão hoje, creia na palavra que eu estou te falando, toma uma posição, quer ser curado, levanta-te e anda. Aí ele levantou e andou e foi curado.
Versículo 10. Diz o quê? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amado, há um mistério na oração, amado. Não sei, é um mistério de Deus. Tem coisa que nós não conseguimos explicar. Deus, Ele deixou essa arma poderosa espiritual para nós, que é a oração. Oração nada mais é do que conversar com Deus. Buscar um relacionamento com Deus na oração. É coisa tremenda. Se você orar com fé e com propósito e não desistir, Deus vai responder a tua oração, Pai. A oração é poderosa, Pai. E Tiago fala, né? Peça, portanto, o homem, crendo e não duvidando, porque aquele homem que duvida, quando fala homem, fala de mulher. O homem ou mulher que duvida, semelhante à onda do mar que é agitada pelo vento, é levada de um lado para o outro. Não pensa tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Tem que então pedir, orar, crendo. Com propósito. Aleluia. E ela orou, ela derramou a alma, ela chorou abundantemente. Amado, a nossa oração tem que ser uma oração com propósito, uma oração que seja um derramar de alma, um derramar, amado. Nós precisamos expor, colocar para fora o sentimento do coração na oração. A nossa oração não pode ser mais aquela oraçãozinha de sempre, aquela oração costumeira. Vou dobrar o joelho, vou orar porque sou crente. Não, amado. Vou orar porque tenho que orar porque eu sou crente. Não! A Bíblia fala que nós temos que viver em novidade de vida. Por isso que quando Jesus ensina os discípulos a orar, Ele disse, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. Como os fariseus, eles oram em pé na sinagoga. E ficam orando para que as pessoas vejam eles. E eles pensam que vão receber alguma coisa? Não. Mas quando você orar, Jesus falou, não é uma coisa costumeira. Não é uma reza decorada. Não. É da alma. É colocar para fora o sentimento do coração. Como Ana fez, derramou a alma, chorou abundantemente. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e ore secretamente que Deus que te vê no secreto. Jesus está falando, ei, construa um altar de relacionamento na oração. Um altar de relacionamento com Deus através da oração do teu quarto. Porque no secreto teu Pai te vê e vai te recompensar publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6 e diante. Está entendendo, amado? É isso aqui, ó. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse, olha, vocês não devem andar ansiosos por coisa nenhuma. Antes, vocês têm que colocar a nossa oração, as vossas orações, as vossas petições, fazerem conhecidas diante de Deus. O que Paulo está falando? Paulo está falando, dobra o joelho e ora, expressa o sentimento do coração. Coloca para fora. Começa a orar. Deus, o meu coração está assim, Senhor, me ajuda dessa forma. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa forma. Senhor, ajuda a amar meu irmão. Expressa para Deus. Diga para Deus tuas fraquezas, teu sentimento contrário. Expressa na oração. Diga, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que o Senhor abra essa porta, dessa forma. Eu preciso dessa casa própria, eu preciso desse carro, dessa cor, 4 portas, desse jeito, olha com propósito. Aleluia! Sabe quando você vai parar de orar? Só quando Deus responder. Aleluia! Aí quando Deus responder, você começa a orar em outro propósito. Enquanto Deus não responde, você não pode parar, mas esse é o segredo. Faça propósito de orações. Ore por um período sobre um propósito, ore por outro período de outro propósito, ore pelo ministério, ore. Amado, existe
Vários tipos, vários períodos você pode tirar de oração com vários propósitos. Oh Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro da oração na casa da irmã Maria, da mãe de João Marcos. Estava orando por Pedro, que estava preso, capítulo 12 de Atos. A igreja estava orando por Pedro na prisão, sabe quantos dias? 7 dias. A Bíblia fala o quê? Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo lá, libertou o preso. Pedro, os guardas nem viram, saiu, abriu. A Bíblia fala que a algema caiu das mãos por si só. As portas de ferro de ferro se abriram por si só, porque Deus deu um anjo através da oração na casa da irmã Maria. Aleluia. Quando Pedro bateu na porta, eles estavam em oração. Aí uma menina chamada Rod veio, abriu a porta, né? Pedro, fechou de novo. Voltou e ele estava orando, disse, Pedro está lá fora. Ele disse, não, minha filha, está fora de si, é o anjo de Pedro. Volta a orar. Aleluia, Jesus, verdade. Aí depois eles abriram e viram que era Pedro. Amado, a igreja primitiva e o Atos Apóstolos, eles eram tão acostumados do céu, eram tão acostumados do sobrenatural, que para eles era normal. Ver o anjo de Pedro, ver o anjo de Apolo, ver o anjo que andava em volta deles, era normal. Porque eles estavam acostumados com o céu. Olha, amado, olha que ele vai responder. Olhe com propósito, olhe com fé, amém? Mas olhe com fé e não duvidando. Que a Bíblia fala de um sumo sacerdote, Zacarias, marido de Isabel, que era estéril. Ele orava todos os dias, Senhor, abre a madre da minha esposa, cura ela de esterilidade, gera um filho. Ele era sumo sacerdote, amado. Orava todo dia no templo, da ordem de Abias. Chegou o dia do seu turno, ele ofereceu ao altar, o incenso no altar. A Bíblia fala que o anjo, Lucas capítulo 1, versículo 11 em diante ali, o anjo aparece do lado do altar do incenso e diz, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. A tua mulher Isabel vai gerar e vai conceber um filho varão e colocarás o nome dele de João. O anjo revelou tudo para ele. Ali o anjo está revelando, amado, o propósito da oração de Zacarias. As tuas orações foram ouvidas. A tua mulher Isabel vai gerar um filho. Então ele orava para quê? Ele orava com o propósito de Deus abrir a madre da esposa dela, porque o anjo revela o propósito da oração de Zacarias. Mas sabe o que acontece? Ele ora, quando um anjo do céu aparece e ele não crê. Mas como é que pode, amado? O sacerdote ora, crendo que Deus vai operar um milagre. Um anjo do céu aparece do lado dele, fala para ele que Deus vai fazer o milagre e ele não crê. Sabe por quê? Zacarias já entrou numa oração costumeira. Quando o anjo aparece e fala, o milagre vai acontecer. A Bíblia fala que ele não crê. O anjo disse, porque não crestes nessas minhas palavras, que é o seu tempo, onde acontecer, ficarás mudo. E a Bíblia fala que ele ficou mudo na hora. Ele sai do tempo, já não fala mais. Só por acenos. Só se desprendeu a língua de Zacarias quando ela engravidou de João, que foi o Batista, João Batista. Aí o menino nasceu, quando era para colocar o nome, ele teve que escrever um pedaço de tábua. E aí quando ele falou que era João, a Bíblia fala que desprendeu a língua dele. Ele ficou mudo, até acontecer o que Deus falou. Então tem como a pessoa orar e não crer? Zacarias orava e quando o anjo falou, ele não crê. Precisamos orar com fé e com propósito. Amém, amado? Aí ela ora a Deus, faz o voto com o Senhor, versículo 11 que eu já li. No versículo 12, revela agora o quarto propósito. A quarta atitude, querido, para suportar o processo. Oração. 12. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli faz atenção à sua boca. Olha que mistério. E, perseverando ela em orar perante o Senhor. Sabe qual é a quarta atitude? Não pode desistir. Tem que perseverar. Não pode parar.
não pode voltar atrás. Tem que ser perseverante, tem que ser constante. Ela perseverou em orar ao Senhor. O que acontece com nós, amado, é que nós não perseveramos. Nós desistimos muito fácil. Eu sempre costumo dar um exemplo aqui, a nossa vida cristã de oração. É como se você estivesse numa grande fila. Você está orando e você está na fila. Aí até na presença de Deus. Aí Deus vai te dar o milagre ali, vai dar a bênção nas tuas mãos. Você ora, passa um dia, passa 2, passa um mês, passa 3. Aí você está perseverando, mas chega um momento que você, não dá mais, desanima, desiste. Aí você para. Quando estava próximo de Deus te entregar a bênção, você parou. Sabe o que acontece? Você volta lá para trás na fila de novo. Aí ora, busca, guerreia, se anima, o Espírito Santo dá uma palavra, a pessoa se levanta. Quando está próximo, lá desiste de novo. Vai lá para trás na fila de novo. Meu Deus. É por isso que demora. Não é por causa de Deus, é por causa de nós. Porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade de ser constante. Precisamos ser perseverantes em Deus. Oh, glória, aleluia. Perseverantes naquilo que Deus colocou na tua mão. Perseverantes na oração, na adoração. Perseverantes no Senhor. Oh, glória, aleluia. Você já viu como nós desistimos muito fácil, amado? Fizemos uma oração de uma semana, não, parece que nada aconteceu. Nós pensamos que Deus não ouviu. Não vou orar mais não. Não vou mais para a igreja, porque nada acontece. Não, mano, não é assim. Tem que ter perseverança. A Bíblia revela, querido, você vai estudar a Bíblia e você vai ver que o céu, as coisas de Deus, a vida eterna, a salvação, a bênção, a vitória, o milagre, são para homens e mulheres que perseveram. Que vão até o fim, que não param, que não desistem, que não retrocedem, que não voltam atrás. Em Apocalipse diz o quê? Em todas as palavras que Jesus revelou para João na ilha de Patmos, e diz, escreve para 7 igrejas da Ásia. Todas as 7 igrejas, no final, o Senhor diz assim, ei, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Só vence quem não desiste. Só vence quem não para. Só vence quem é perseverante. Aleluia! E ser vencedor na vida cristã não tem nada a ver com aquele que chega primeiro, lá. Não. Tem nada a ver com aquele que chega primeiro. Ser vencedor e vitorioso na vida cristã é aquele que não chega primeiro, mas é aquele que não chega, que pode chegar por último, mas que não para, que não desiste. O importante é chegar. O importante é não desistir, não parar. Aí tem uma igreja que ele falou, é mesmo com a tua pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo com a tua pouca força, não para, mano. Mesmo com a tua pouca força, não desista. Aleluia. Será que você é ser humano como eu? Às vezes dá uma vontade de sumir. Dá uma vontade de desistir, parar tudo, mano. Não orar mais, não ir para o culto, ou você é diferente de mim? E quem é o obreiro? Quem tem uma chamada? Chega um momento em nossa vida ministerial, que é prova, é dificuldade, é tão difícil que dá vontade. Às vezes a gente dá vontade de não ver nem crente na frente. Você é diferente. Mas tem que perseverar, tem que se esforçar um pouquinho. Deus vai mudar a situação, a história das vossas vidas. Abacala, cumina! Deus vai dar um novo rumo, uma nova história. O propósito do teu coração, o desejo do teu coração vai ser cumprido, mas você precisa se deleitar em Deus, perseverar em Deus. Esperar em Deus, amado. Não te precipita, não te apavora, não. Aleluia. É o que
perseverem em orar. Eli olha para ela, a Bíblia fala assim: Ana, porém, o seu coração falava e só ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ei, sabe por que Eli olhou para ela e disse: essa mulher deve estar cheia de vinho? Sabe por quê? Não é normal um judeu orar de boca fechada, mano. Ela só não ouvia, a Bíblia fala que não saía som da boca. O normal é eles orar com lamentações, com choro, se movendo, gritando, chorando. É o normal até hoje. Ana está orando em silêncio. Aí Eli olha para ela: não, tem alguma coisa errada com ela, está embriagada. A prova é tão grande, às vezes a diversidade é tão grande que parece que o coração é um peso, parece que não passa do teto. Né? Parece que tem 1000 quilos em cima de nós. Mas Deus está ouvindo o teu clamor. Amém? Ela disse: não tens a tua serva como serva de Belial. Serva de Belial, não estou embriagada esta hora do dia, não. Não bebi nem bebida forte, nada, estou atribulado de espírito. Não tenho bebido nem vinho, nem bebida forte, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Sabe o que serva de Belial significa? Eu não sou uma serva má. Serva de Belial significa serva má. Ela disse: eu não sou uma serva má. Eu não sou serva de Belial. Eu tenho derramado a minha alma. Eu não tenho bebido nem vinho, nem bebida forte, não. Eu tenho derramado meu coração perante o Senhor. Aleluia. 16, 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. Olha a palavra que ele liberou: vai em paz, e Deus de Israel conceda a petição que ele pediste aqui. Só que quando ela recebe uma palavra de direção, ela recebe uma palavra profética, uma palavra que mudou a história da vida dela. Quando ela recebe, olha o poder da palavra, amado. A Bíblia fala que o seu semblante já não era triste. Quando ela recebeu a palavra já mudou o interior de Ana. Ela saiu dali. Aleluia. E quando ela saiu e foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Versículo 18. Que a palavra penetrou. A palavra mudou, sabe por quê? Porque a palavra é viva e poderosa e eficaz. A palavra que está penetrando na tua vida, no teu coração, ela vai mudar, mano. A palavra penetra e o Espírito Santo opera milagre. O Espírito Santo opera maravilha. Sabe por quê? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa. Viva. Está falando que ela vai transformar o ambiente de morte em vida, porque ela é vida. Eficaz. Está falando que ela é eficaz a qualquer vírus. É um remédio eficaz que cura qualquer doença da alma, do espírito, do corpo. É como uma espada penetrante de 2 gumes ou 2 fios, ou seja, corta por 2 lados. A espada que tem corte por 2 lados. Ela é como ela penetra. Ela vai no fundo, ela penetra, amado. E onde é que ela penetra? No corpo espiritual e no corpo material. A Bíblia fala assim, ó, ela penetra e faz divisão entre alma e espírito, juntas e medula. Alma e espírito. Quantas pessoas doentes na alma? Nessa nossa geração, nós estamos no século da doença da alma. Olha quanta depressão. Depressão é doença da alma, mano. Olha quantos problemas psicológicos. Doença na psique, na alma. E o espírito é a sede de adoração a Deus. Quanta pessoa está doente no espírito não consegue adorar mais a Deus? Ela penetra e sai, ela penetra. Juntas e medula fala de corpo. Medula óssea. Juntas e junturas do nosso corpo. Porque ela vai, ela cura, está falando da cura do corpo.
revela o profundo do teu sentimento, do teu coração. A maior revelação, amada, quando a palavra pregada parece que eu estou pregando, eu nunca te vi. Não conheço a maioria das pessoas aqui, não convivo com você na sua casa, não conheço a sua vida, mas eu estou pregando e parece que eu estou vivendo junto contigo. Tudo que está passando é porque a palavra, ela penetra, ela revela. Então ela recebe uma palavra que muda. Amém, queridos? Em quinto lugar, para nós terminarmos, em quinto lugar, versículo 19. Qual é a quinta atitude? Versículo 19. Então se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela engravidou, um milagre aconteceu. Fique de pé, querido, fique de pé, por gentileza. A quinta atitude no mesmo processo. Quer receber vitória? Quer viver o propósito? Suportando o processo? Quer suportar o processo? Para de reclamar. E começa a adorar. Ana não reclama, Ana adora. O segredo da nossa vitória é continuar adorando a Deus a todo tempo. Está com saúde, adora. Está enfermo, continua adorando. Está empregado, adora. Está desempregado, continua adorando. Está no processo difícil, continua adorando. Está abençoado, amado. Está tudo na bênção. Família, casa, está empregado. Está na bênção, filhos, estão tudo na bênção. Adora a Deus. Mas está no processo difícil. Aí não quer vir mais nem na igreja. Não, amado. Deus quer que você adore a Deus em todo tempo. No tempo de bonança, no tempo da escassez, adore a Deus. Porque quando você adora, Deus te fortalece. Quando você adora, você atrai a presença do Espírito Santo na tua vida. Aí você é fortalecido. Aí você consegue suportar o processo. Tem que adorar. Mas é muito fácil adorar a Deus só quando está tudo na bênção. Não tem enfermidade. Glória a Deus. Está empregado, aleluia, dinheiro no bolso. Não falta alimento na mesa, glória. Está tudo na bênção, mas não tem dificuldade nenhuma. Vem na igreja, planta até bananeira. Mas quando está no processo, vem para o culto, não abre nem a boca para adorar. Quando vem, Jairo estava com a filha morta. Estava morrendo quando Jairo sai de casa, a filhinha de 12 anos. Quando ele chega lá no caminho da beira da praia para se encontrar com Jesus, a Bíblia revela que os amigos de Jairo, que eram sumo sacerdote também do templo, da sinagoga, chegaram e disseram para ele: não tem mais jeito, ei, não precisa mais nem falar com ele. A tua filha já morreu, acabou. Sabe o que ele faz? Se joga nos pés de Jesus e adora. Você pensa que é fácil adorar a Deus quando a filha morre? Sabe o que Jesus fez? Ressuscitou a filha de Jairo. Porque ele adorou. Sabe o que Deus vai fazer na minha e na tua vida? O propósito, o nosso coração, o desejo, Deus vai cumprir, amado. O milagre vai acontecer, sabe por quê? Porque eu vou continuar adorando. Alavaia suie kama sheka lamada. Rabakama kurama. Oia magasura maga. Ei, oh Deus. Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda história, mano. Deus ainda cumpre o propósito do coração. Amém? Deixa o seu lugar, querido. Deixa o seu lugar. Você que quer uma oração, você
Primeiro, você que está na campanha, pode chamar, pastor, né? Pode chamar também. Você que está na campanha desse propósito aí, o quarto dia da campanha, né? Só vive o propósito que suporta o processo. Então hoje você viu as atitudes para suportar o processo. Está na campanha, vem até a frente. Fique de pé, fique embora pela tua vida. Você veio para a igreja, mas pastor, eu não estou na campanha. Não tem problema, quer uma oração? Vem para frente. Está enfermo, tem alguma dificuldade, algum problema, venha. Jesus está aqui, Ele pode tocar na tua vida hoje. O Espírito Santo vai te tocar, amado. Você que está nessa live aí, alguém que está nos ouvindo e vendo pelos internautas, pode receber um milagre aí dentro da sua casa. Aleluia, Deus, eu creio. Ô, glória! Eu creio no teu milagre, Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, aleluia. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida, amado. Deixa Ele tocar no seu coração. Com as forças. De tocar, de curar, de sarar. Curar a tua alma. Curar o teu corpo, o teu espírito. Aleluia! Deus está falando assim: eu sou advogado e também juiz. Mas o homem disse que não tem mais solução. O médico falou: manda morrer em casa. O juiz da terra bateu o martelo, não tem mais jeito. Ei, a Bíblia fala: a última palavra é da boca de Deus. O que é que Deus falou? Deus falou que acabou. O bacalantome terra sebe. Oh Deus! Eu vejo uma borracha de Deus apagando. O Senhor vai dizer: eu sou advogado, eu sou juiz. Eu vejo uma borracha apagando. O Senhor falou que ficou para trás, ficou. É novo tempo, nova vida, novo milagre. O que está fora vai ser colocado no lugar. Aleluia! A última palavra na boca de Deus. Amém, irmãos? Levanta tuas mãos. Quem não é batizado com o Espírito Santo aí pode receber dons espirituais, pode ser renovado pelo Espírito, pode receber dons espirituais, dons de língua, profecia, cura, discernimento de Espírito, variedade. Receba os dons de Deus na tua vida, seja curado, seja liberto, seja sarado. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu preguei a tua palavra que não volta vazia, Pai, mas que enquanto agora em nossos corações ela foi pregada nessa noite. Tu és advogado, tu és juiz. Tu és aquele que muda a história. Tu és aquele que dá direção. Tu és aquele que cura o corpo. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre a tua vida agora. Penetra juntas e medulas agora, alma e espírito. Começa a curar, começa a sarar. Espírito Santo, começa a tocar-nos agora. Espírito Santo, começa a ministrar agora. Ministra a cura, seja curado, sarado. Cura no corpo, cura na alma. Em nome de Jesus, seja tocado. Cura a bacala, toca. Nome de Deus.
toda insônia, perturbação, tudo aquilo que te aprisiona, em nome de Jesus eu te ordeno, sai! Vai embora agora, seja livre, seja curada, seja curado, em nome de Jesus, agora! Espírito Santo, vem como fogo, começa a queimar, da planta dos teus pés, o alto da tua cabeça, seja batizado com o Espírito Santo, receba dons espirituais, renovo do Espírito, seja renovado agora, fortalecido, abra a boca, adore. Amém, queridos? Toma posse da tua vitória, toma posse dessa palavra, guarda no teu coração. Amém, amados? Deus abençoe.